Hoje no Cartório Contemporâneo. Fomos para o quarto ofício de notas, protesto de títulos, registro civil, títulos e documentos e registro de pessoas jurídicas de Braslândia. Conversamos sobre a Lei 14.382 com Dixmir Valine Neto e Cristiano Cassetari. Tudo isso e muito mais, hoje no Cartório Contemporâneo. Estamos aqui com o Dr. Dixmir Valine Neto e o Dr. Cristiano Cassetari para falar sobre a Lei 14.382. Olá, Dr. Dixmir. Olá, Dr. Cassetari. Sobre a Lei 14.382, ela é conhecida como a Lei de Modernização dos Cartórios. Porém, isso não é verídico, pois essa modernização já ocorria antes, não é? Mas qual a importância de ser uma lei agora? A Lei 14.382, ela está sendo chamada de Lei dos Cartórios, porque ela trouxe muitas alterações na Lei de Registros Públicos, que é a lei que rege os cartórios extrajudiciais brasileiros, né? Essa lei, ela trouxe algumas novidades e trouxe algumas coisas que já eram utilizadas há muito tempo nos cartórios brasileiros. Porque, além da legislação, os cartórios também se pautam, na hora de realizar os seus procedimentos, em normas chamadas administrativas. O que são normas administrativas? São provimentos, são resoluções do Poder Judiciário, né? Então, nós temos normas administrativas da Corregedoria Nacional de Justiça, né, do CNJ, e cada Tribunal de Justiça dos Estados também tem as suas normas administrativas. E algumas das alterações que foram promovidas nessa lei, que algumas pessoas equivocadamente acham que é uma novidade, na verdade não é. O que aconteceu foi a incorporação de questões que já estavam autorizadas em normas administrativas, agora na lei, né? Para deixar de uma forma mais robusta, de uma forma mais segura, de uma forma mais explicada também, porque as necessidades vão sempre se modificando, né? As questões problemáticas vão sempre aparecendo no dia a dia. Então, por esse motivo, há uma segurança maior, tendo a questão normatizada dentro de uma legislação federal, que inclusive vale para todo o país e não somente para um determinado estado, quando a norma ela é estadual. Então, para dar um exemplo, existe um provimento do CNJ, de âmbito federal, uma norma administrativa, que autorizava a viúva ou o viúvo retornar o nome que tinha antes do casamento, né? A morte é causa de extinção do casamento. Porém, a pessoa continuava, depois de viúvo ou viúva, a utilizar o nome que adotou do cônjuge falecido. Algumas pessoas queriam continuar usando esse nome, outras não, né? Então, abriu-se essa possibilidade da pessoa procurar o cartório e dizer, olha, meu casamento foi extinto pela viuvez, então eu quero retornar o meu nome anterior ao casamento. E esse procedimento é feito extrajudicialmente, né? A nova lei, 14.382, incorporou isso na Lei de Registros Públicos. Então, deixa de ser uma norma administrativa e passa a ser uma norma, né, agora cogente, uma lei mesmo específica que todos devem obedecer, né? Uma questão pontual também interessante de ressaltar é que essa lei trouxe algumas lições da pandemia do Covid-19, né? O mundo não estava preparado para passar por tudo que ocorreu na questão da pandemia, né? Claro, não estou me referindo às perdas, falecimentos, nada disso, porque isso, infelizmente, nunca ninguém está preparado, mas por conta da necessidade do isolamento social, a necessidade do ficar em casa, né? Então, muitos atos precisavam continuar sendo praticados, porém, eletronicamente.
nós sabemos que a realidade eletrônica já era uma realidade antiga, né, no nosso país, no mundo, e principalmente nos cartórios. É importante deixar claro que a questão da informatização, né, dos atos eletrônicos não é novidade. Tá? A primeira central eletrônica dos cartórios extrajudiciais brasileiros foi criada em 2012. Então nós já temos aí mais de 10 anos. Né? E de lá para cá, as especialidades foram criando as suas centrais. Todas as centrais essas criadas pelos próprios notários registradores, custeadas pelos notários registradores, né? Administrada pelos notários registradores, com qual objetivo? Com o objetivo de facilitar a prestação do serviço, tentando interligar os cartórios em todo o país, porque por conta da Constituição Federal e da lei que normatizou a Constituição Federal, que é de 1988, os cartórios eles são uma longa-manos do Poder Judiciário Estadual. Né? Então a realidade dos cartórios extrajudiciais é uma realidade estadual e não federal. Né? Então, a grande missão dessas centrais, que já existia antes da lei, era justamente de tentar unificar esses cartórios para que uma pessoa, por exemplo, que estivesse no Rio Grande do Sul, pudesse pedir uma certidão para um cartório do Amazonas sem a necessidade de pegar um avião e se deslocar para lá, ou pedir para um parente, né, um amigo, pegar essa certidão e encaminhar via correio. Né? Então, houve, na verdade, já há muito tempo, essa interligação. O que a nova lei está propondo é que essas centrais todas, que o pessoal pensa que cartório é tudo igual, mas nós temos várias especialidades de cartórios, né? E cada um com o seu tipo de serviço que pode prestar. Não é porque eu sou titular de um registro civil de pessoas naturais que eu posso praticar qualquer tipo de ato, prestar qualquer tipo de serviço. Até gostaria, mas não posso, né? Há uma limitação. Então, nós temos cada qual com sua especialidade. Então, nós vamos ter a central do registro civil das pessoas naturais, que vai focar em certidão de nascimento, casamento, óbito. Nós vamos ter a central do registro de imóveis, que vai focar nas certidões imobiliárias, nos títulos de imóveis. Né? Nós vamos ter a central do protesto, que vai pensar na circulação de títulos protestados e certidões de protesto. Né? A central dos notários, dos tabeliães, que vai se preocupar em permitir a realização de escrituras, né? Fornecimento de certidões. Enfim, a proposta da nova lei é unificar tudo isso dentro de uma única central, né? Que recebe o nome de SERP. Tá? Essa central que está sendo criada pela nova lei ainda não está em operação. Por quê? Porque ela depende ainda da normatização do órgão máximo da magistratura brasileira, do Poder Judiciário, que é o CNJ. O CNJ que vai estabelecer como que isso vai ocorrer. Por quê? Porque tem que ter padrões mínimos de segurança. Né? Um documento eletrônico, para ser tido como documento eletrônico circulável para os cartórios brasileiros, é necessário que ele seja concebido de acordo com as regras e padrões mínimos de segurança. Então não dá para pensar que pegar um documento assinado pelas partes, um contrato de locação, por exemplo, que foi assinado pelas partes, que a mera digitalização desse contrato, transformando-o num arquivo PDF, que isso já tornaria num título eletrônico. Não, de forma alguma. Tem que se submeter à questão dos padrões técnicos. A mesma coisa a assinatura. A partir do momento que a pessoa vai encaminhar, ela vai ter que ter uma assinatura eletrônica, uma assinatura digital. Né? Já existem meios para isso, né? Tais como o certificado digital, que é aquele tokenzinho que a pessoa espeta no computador, digita uma senha, prova que é ela mesma, né? Mas todos esses padrões serão ainda definidos pelo CNJ. Ele é quem dirá como que isso vai ser feito. Então, não serão os cartórios que dirão e não depende dos cartórios para que essa central comece a funcionar. Temos que aguardar aquilo que o CNJ pretende. E aí eu disse que, na verdade, a ideia era aproveitar um pouco as lições da pandemia, porque os atos eletrônicos começaram a ser muito praticados na pandemia. Né? No nosso cartório, por exemplo, nós começamos a ter muitas demandas e pedidos de certidão de pessoas que moravam na esquina do cartório.
né, que por segurança não queria sair de casa, mas precisava do documento, né? E um dos atos mais complicados que a minha especialidade, o Registro Civil das Pessoas Naturais, teve durante a pandemia foi a celebração do casamento. Porque celebração do casamento depende das pessoas presentes, depende de testemunhas estarem presentes para assinar, depende dos convidados, depende de festa que, dentro do cenário da pandemia, ficou denominado como aglomeração. Tudo que era vedado, né? Então, o judiciário, já por meio de provimento, à época da pandemia, havia autorizado a celebração do casamento por videoconferência. Porque a lei não tinha essa possibilidade, não previa essa possibilidade. Então teve que vir a norma administrativa. Hoje, uma das inovações foi exatamente essa, permitir, né, a celebração do casamento por meio da videoconferência. Então, Dixman, eu fiz um apanhado geral aqui inicial, né, dessa nossa conversa, só para poder situar, para quem está nos assistindo, um pouquinho do histórico, né, da lei, do que já acontecia, etc., para termos aí um ponto de partida. Então, eu queria saber de você aí, o que você entende de importante, de interessante para citar para quem está nos ouvindo aí sobre a lei. E a gente atua bastante nessa área, né? E uma coisa muito interessante dessa nova lei é que muitas pessoas a denominaram como uma lei que viria a desburocratizar, né? A gente estava até conversando antes, né, Cristiano? Na realidade, eu acho que a palavra não é desburocratizar, e muito pelo contrário. Eu acho que essa lei ela veio a racionalizar a forma de atuação dos cartórios, porque eu acho que um dos objetivos principais hoje é que você possa praticar atos de onde você estiver, né? Mesmo que esses atos sejam para surtir efeitos em outro estado, em outras localidades. Então, seria possível hoje, e já é possível efetivamente, eu assinar uma escritura em Brasília referente ao imóvel no Rio Grande do Sul, com um vendedor em São Paulo, né? E isso eu faço de Brasília e esse registro sai daqui direto de forma eletrônica, todo mundo na sua casa, e esse registro vai ser feito lá no Rio Grande do Sul, de forma eletrônica também, sem precisar sair de casa, e muito mais fácil. Foi o que o professor Cassetari ele falou, que dessa grande possibilidade, dessa grande arma, né, que nos deu a pandemia, é o lado bom da pandemia, né? Mas eu quero trazer uma outra, puxar um pouco para a nossa lei. Esses atos eletrônicos, essas novidades como o casamento, a celebração do casamento, né, de forma virtual, por videoconferência, ela foi uma solução que foi dada, né, em uma situação sui generis, né, uma situação emergencial. E a coisa funcionou tão bem que a gente precisava trazer isso para situações normais. E eu acho que a lei ela veio trazendo esses aprendizados que nós tivemos durante esse período da pandemia, e que antes havia um preconceito muito grande, não só por parte da sociedade, mas como por parte do poder público também. Antes da pandemia, eu via, e da atuação como advogado, o professor Cassetari tinha certeza, havia uma resistência muito grande para digitalização, né, dos cartórios. Digitalização dos cartórios, eu digo, emissão de certidões 100% digitais, o acervo 100% digital. Então havia um preconceito muito grande. Dos cartórios não, os cartórios sempre quiseram a modernidade, sempre buscaram a modernidade. Mas como o Cristiano comentou, os cartórios eles estão uma atividade pública, e ele está ali, ele depende de lei para tudo, ou a lei ou atos normativos, né? E era assim, era muito complexo e complicado fazer o Poder Judiciário, que é o ente normatizador são os entes, né? Nós temos 27 entes normatizadores, que é um tribunal de justiça para cada estado, mais o CNJ, a gente está falando aí, para cada estado do Distrito Federal, mais o CNJ, que é o federal, deles entenderem a necessidade dessa modernização, a necessidade dessa digitalização dos cartórios.
E o cartório efetivamente não podia. A gente já chegou, mesmo com a medida provisória da certificação digital, que prevê lá que a assinatura digital, por meio do certificado ICP Brasil, é uma assinatura válida, né, para todos os fins de direitos. O cartório, em muitos estados, era impedido de emitir uma certidão 100% digital utilizando-se da assinatura digital. Era impedido por quê? Porque o Poder Judiciário, que normatizava, não admitia, e a alteração legislativa ela era muito complexa para chegar lá. Essa lei, então, e aí surge a pandemia. E surgindo a pandemia, a modernização passou a ser uma necessidade. O que os cartórios já estavam preparados para fazer passou a ser uma necessidade, e aí a gente passou a ter as normas, né, locais, algumas até locais que iniciaram para tentar isso, e o CNJ veio incorporando todas elas, e são vários aí os provimentos da Corregedoria Nacional de Justiça nessa situação emergencial que digitalizou efetivamente os cartórios. A partir desse momento, os cartórios passam a praticar atos digitais. O professor Cassetari falou, desde 2012 nós temos centrais. A central do Registro Civil é desde 2012. Você poderia requisitar via central uma certidão no seu estado. Não era possível no início você solicitar pela internet, mas você ia num cartório na sua cidade e solicitava, ele fazia a solicitação via o sistema para o outro. O sistema devolvia a certidão e você tirava a sua certidão impressa no cartório da sua cidade. Então, assim, eles enviavam uma certidão digital e ela era materializada na sua cidade. Isso aí, nos idos de 2012, foi uma tremenda inovação, foi uma inovação enorme, só que a sociedade não conhecia esse serviço, né? A coisa ficava patinando porque o serviço não necessariamente não era divulgado, mas ele não foi muito bem aceito. E aí veio a pandemia e trouxe a necessidade novamente, né? A necessidade veio e a população começou a usar. Hoje o uso dos sistemas, das centrais todas, como o Cassetari falou, nós temos centrais de todas as especialidades. E essas centrais todas, elas funcionam. Óbvio, elas precisam ser melhoradas, precisam ser adaptadas, mas elas funcionam. Problema, elas funcionam isoladamente. Veio a lei para integrar tudo. Então todas essas centrais elas estão sendo, no final das contas, integradas por essa nova lei que cria o SERP, que é o Serviço Eletrônico de Registros Públicos. Acho que merece um adendo só, Cassetari, no sentido de que essa lei, especificamente essa lei, ela trata dos registros públicos. São 4 atividades dos registros públicos englobados na Lei 6.015, que é o registro de imóveis, registro civil de pessoas naturais, registro civil de pessoas jurídicas e registro de títulos e documentos, né, que geralmente é o mesmo cartório. Então essa lei ela trata basicamente desses 3. O SERP basicamente é para atender esses 3/4 serviços. Não que os outros não vão se utilizar. A gente sabe que os registradores, os notários, né, ao lavrar uma escritura, eles podem se utilizar. Uma escritura seja de divórcio, seja de inventário, seja uma escritura de compra e venda, ou até mesmo uma escritura declaratória de união estável. Eles podem acessar essa SERP, o serviço, poderão, né, porque ainda não existe o serviço, e disparar essas certidões para os cartórios competentes fazerem todos os registros. O que é registro civil num divórcio está lá, vai estar registrado o divórcio automaticamente, você saindo a escritura saindo, né, do cartório de notas, automaticamente vai para o registro civil para registrar o divórcio, automaticamente ele lá para o registro de imóveis para eventualmente algum outro imóvel, né? Eu acho que... e acho que foi importante essa colocação no seguinte sentido. A questão do passo a passo para se chegar a tudo isso, como você bem lembrou, não é de atribuição do cartório, é de atribuição da lei. Então, só não se avançou mais ainda no universo notarial e registral justamente por conta de limitações legais, né? Os cartórios estão preparados para uma tecnologia, para trazer
sempre um serviço de ponta, né? Pesquisas feitas pelos mais seletos institutos, né, colocam os cartórios como o campeão de grau de confiabilidade da sociedade. Né? Porque sabe que as exigências do cartório é em prol do quê? De uma segurança jurídica. Ou seja, se você passa por aquele procedimento, você pode dormir em paz, você pode dormir tranquilo, porque há uma segurança jurídica no ato que foi praticado. Né? Houve uma certa análise acurada, cuidadosa, né? Para justamente adequá-lo à legislação. Então, por isso que a palavra desburocratização mesmo não é a correta. O que está acontecendo é um fenômeno de desjudicialização. Ou seja, atos que antes só podiam ser praticados no Poder Judiciário por meio de uma ação judicial, né? Pensando nos cartórios extrajudiciais como uma longa-manos do poder público, está se descentralizando. Né? Os cartórios de registro civil, por exemplo, são os únicos cartórios que estão em todos os municípios brasileiros, por disposição da própria lei. Obrigatoriamente, em cada município tem que ter um cartório. Né? São aproximadamente 5 mil municípios aí, né? Nós temos, né, fazem a conta, são aproximadamente 7 mil cartórios de registro civil, a capilaridade é imensa. E tem cidade que tem registro civil e não tem uma vara judicial, por exemplo. A vara judicial está submetida à sede da comarca, né? Tem que ir até a comarca, que engloba vários municípios. Né? Então, levar para o cartório certas demandas que antes passavam para o judiciário é sinônimo, inclusive, de democratização, né, e de acessibilidade à realização daquele serviço, né, que é um serviço essencial, importantíssimo, que pode ser feito na própria cidade em que a pessoa mora, em que a pessoa reside. Né? Então, esse é um ponto importante. E a lei trouxe vários assuntos interessantes, né, de várias especialidades. Dentro do registro civil, ainda falando um pouquinho aí sobre o casamento, né? A lei, por exemplo, acabou com os editais de proclamas fixados na parede do cartório, né? Nós estamos em 2022, ainda tendo que anexar edital de proclamas na parede do cartório e publicando na imprensa. Então hoje, só a publicação na imprensa já é o suficiente, né? Não há necessidade de se fazer também essa publicização dentro do cartório, que era completamente desnecessária dentro desse ambiente, né? Da internet que nós temos no nosso dia a dia. Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, cada dia é um desafio. As distâncias são enormes, os rios são estradas e as comunidades estão espalhadas por quilômetros de natureza intocada. Para muitos, acessar serviços essenciais pode parecer impossível. Como garantir que todos tenham acesso aos seus direitos quando o cartório está a dias de distância? Há mais de 2 décadas, a Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas, ANOREG-AM, trabalha firme, auxiliando os cartórios a enfrentarem esse desafio diariamente. Fundada em 1999, somos a maior entidade no estado do Amazonas que representa os notários e registradores. Nós acreditamos que, através da inovação e tecnologia, os serviços extrajudiciais se tornam mais acessíveis, seja para cartórios de registro civil, de registro de imóveis, de notas, de protesto, de registro de títulos e documentos ou de registro de contratos marítimos. Com o sistema Procart Plus, os serviços cartorários têm se tornado mais ágeis e transparentes,
Com o aplicativo Selo Eletrônico Amazonas, a autenticidade dos atos notariais e registrais pode ser conferida, evitando fraudes e falsificações. E com o projeto Cartórios Conectados, até os cartórios das comunidades mais remotas têm acesso à internet de alta velocidade. Com o projeto ANOREG AM1000 para associados, contribuímos para a modernização da estrutura dos cartórios do interior. E com o projeto Luz da Cidadania, garantimos que os serviços não sejam interrompidos por falta de energia. Cada registro é uma história, cada documento é um passo rumo à cidadania plena. Desde o nascimento até a compra da casa própria, nossos serviços estão presentes em diversos momentos. A ANOREG AM também promove e participa de mutirões e ações de cidadania para conscientizar sobre a importância dos registros civis e outros serviços. Valorizamos o papel social das serventias e trabalhamos para fortalecer a confiança da sociedade nos serviços extrajudiciais de excelência. A ANOREG AM está ao seu lado, superando distâncias e construindo pontes para o futuro. Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas. Ética, inovação e compromisso com a cidadania. Por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, temos uma reprise segunda-feira, 19 horas, na TV Justiça ou no canal do YouTube da CNR. Voltamos com um episódio inédito na próxima quinta-feira, às 19 horas, aqui na TV Justiça. Até lá!